Nós estamos nos encaminhando para o final da segunda carta de Lucas, que é o livro de Atos. E hoje nós vamos ver o início de Paulo na cidade de Jerusalém e depois a cidade de Cesareia. Então, o livro de Atos ele está entrando a partir do verso 17, no penúltimo parágrafo, que vai do capítulo 21 ao 17, até o capítulo 26, verso 30. Então, quando nós lemos do capítulo 21, do 17, até o capítulo 26, verso 30, nós vamos ver Paulo na cidade de Jerusalém, e depois ele vai para Cesareia preso. Os irmãos lembram, quem esteve aqui há 15 dias atrás, no domingo que o pastor trouxe um vídeo, que nós assistimos aquele panorama de Paulo na cidade de Cesareia. Então, esse capítulo 21 até o 26, ele vai passar por Jerusalém e depois ele vai encerrar em Cesareia. E de Cesareia, a partir do capítulo 27 e o capítulo 28, Paulo vai estar em Roma. E se você observar o livro de Atos, ele não se conclui, né? Ele não se conclui, porque ele é um livro onde ele vai apresentar uma narrativa dos fatos ocorridos após a morte do Senhor e a sua ressurreição. E por que o livro de Atos não tem uma conclusão? Porque, na realidade, nós, como igreja do Senhor Jesus, é que vamos dar conclusão a esse livro. Ou seja, continua ainda os atos da igreja no mundo, levando e implantando o reino de Deus. Então é por essa razão que Lucas ele não conclui o livro de Atos, porque são os atos da igreja, são os atos do Espírito Santo e a implantação do reino de Deus no coração da humanidade. E essa foi a ordem que Deus deixou no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 até o 20. Né? Então, o livro de Atos também, aonde nós estamos galgando ainda até os confins da terra, quando ele vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, dunamis, o poder, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Os confins da terra para Lucas é Roma, mas os confins da terra para nós é Novo Repartimento, é Transamazônica, aonde o pastor Edilson Braga desbravou a Transamazônica pregando o Evangelho, não é verdade? Então, o livro, os Atos, eles ainda continuam da igreja do Senhor, e essa é a razão pela qual o livro não se encerra. Antes de eu ler o verso 17, e hoje nós vamos fazer diferente, né, de uma pregação, a pregação ela continuará sendo expositiva, só que nós vamos fazer uma pregação expositiva, mas narrativa, né? Então, hoje pela primeira vez, vocês vão ver como é uma pregação expositiva, mas narrativa, onde nós vamos caminhar por esses textos, uma vez que o livro de Atos é uma narrativa, para os irmãos compreenderem que nós vamos hoje falar sobre 2 capítulos, capítulo 21 do 17 até o 40, e depois o capítulo 22. Por quê? Porque é uma narrativa, é uma história. Então, se nós falarmos só por parágrafos, nós vamos quebrar a ideia no meio. Então, por isso que o pastor vai fazer dessa forma, para nós termos um entendimento melhor da palavra de Deus. Mas antes de falarmos, eu quero destacar 3 coisas para os irmãos. Primeiro, por que Paulo está em Jerusalém? Então, nós lemos aqui no capítulo 9, Paulo esteve 5 vezes em Jerusalém. Essa é a última vez, 5ª e última vez, que ele vai estar em Jerusalém, e depois Paulo não volta mais para Jerusalém.
A primeira vez ele esteve no capítulo 9, verso 26 a 30, quando ele vai passar 3 anos na Arábia, após sua conversão. Ele volta para Jerusalém, e Paulo tem em sua mente de ser um líder em Jerusalém. Mas esse não era o propósito de Deus para a vida de Paulo. E se você ler a narrativa, o próprio Cristo, ele diz: eu vi aquele que me abordou no caminho de Damasco. Então ele tem um encontro agora, ele vê Jesus, e Jesus diz: sai de Jerusalém, porque eles vão te matar. Né? Então ele sai e vai para Tarso. Em Tarso ele passa 7 anos. E depois, quando no capítulo 12, quando a igreja de Jerusalém manda Barnabé para Antioquia, para ensinar durante 1 ano, Barnabé ele vai a Tarso, faz uma viagem de 6 meses, 3 meses para ir, 3 meses para voltar, para buscar Paulo, para Paulo ajudar ele no ensinamento da igreja de Antioquia, e a partir do capítulo 13 eles começam a primeira viagem missionária. Então a primeira vez foi no capítulo 9, e a segunda vez no capítulo 11, quando Ágabo, lembra do profeta Ágabo, onde ele está em Antioquia, ele tem uma visão de que haverá uma grande fome em todo o mundo, que em todo o mundo naquele contexto é nas províncias romanas. Então a igreja de Antioquia levanta uma oferta, e no verso 30 vai dizer que eles destacaram Barnabé e Saulo para levar essa oferta a Jerusalém. Então essa é a segunda vez que Paulo está em Jerusalém. A terceira vez está no capítulo 15 de Atos, do verso 1 ao verso 29, após a segunda viagem missionária. Neste capítulo, Paulo vai encontrar alguns fariseus radicais que estão dizendo o seguinte: olha, a salvação não é somente pela graça, é pela graça, mas também pela circuncisão. Então, para vocês gentios serem salvos, vocês vão precisar se circuncidar. E Paulo não concorda com isso. Não concorda com isso, e diz tem um grande debate. Ele diz: olha, então nós vamos em Jerusalém para que os apóstolos dêem uma solução para essa questão. Então, no capítulo 15, eles vão a Jerusalém, e em Jerusalém tem o primeiro concílio, e é onde eles vão deliberar uma carta circular, para que essa carta venha normatizar as igrejas gentílicas que a salvação é pela graça e não pela circuncisão. Então Paulo fica muito mais tranquilo, e ele parte para a segunda viagem missionária. E no capítulo 18, do verso 18 a 23, que nós lemos, é a 4ª vez que Paulo vai estar em Jerusalém. E agora, no capítulo 21, 17, é a última vez que ele vai estar em Jerusalém. E nós vamos ver por que Paulo vai a Jerusalém. Todos os ventos sopravam contra, para Paulo não ir a Jerusalém. E nós vamos ver por que razão ele foi. Amém? Então, nós vamos ver no capítulo 19, abra aí, volte só um pouquinho aí a sua Bíblia, só um pouquinho, para você entender por que razão ele foi a Jerusalém. Capítulo 19, verso 21. Amém? Então me acompanhe aí o pastor, para nós entendermos a segunda razão pela qual nós, antes de falarmos do texto que vamos estudar nesta noite. Então o verso 21 do capítulo 19 diz: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então começa aqui o ideal para ele ir a Jerusalém. Então veja essa frase onde diz no seu espírito. Em algumas traduções no original está espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo está conduzindo Paulo a Jerusalém. Veja também no capítulo 20, verso 23 e o verso 24.
senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, Paulo dizendo, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então veja, quem está conduzindo Paulo é o Espírito Santo. Quando ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, os presbíteros dizem, Paulo não vai a Jerusalém. Então o Espírito Santo vai falar no verso 23 que ele deve ir, e para Paulo o que importa? Cumprir o seu ministério. Amém? Então Paulo ele não tinha dúvida da sua conversão, ele não tinha dúvida do seu chamado, ele não tinha dúvida do papel que ele tinha no reino de Deus, que era testemunhar. Não importava o que viesse a acontecer com ele, porque ele considerava mais precioso, mais importante, cumprir cabalmente o seu ministério. Isso, para o tempo de hoje, é algo tremendo. Em terceiro lugar, veja aí o capítulo 21, verso 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e estes, ouvindo pelo Espírito Santo, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, a igreja aqui, pelo Espírito Santo aqui, ela vai recomendar Paulo a não ir em Jerusalém, porque, é claro, sempre a igreja vai usar de misericórdia, como Pedro usou de misericórdia com o Senhor Jesus, né, tentando livrar ele da cruz, porém, era mister que Jesus fosse à cruz, cumpriu o seu ministério. E finalizando aí, sobre o sofrimento de Paulo, veja o capítulo 21, o verso 10 até o 14. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. É a segunda vez que Ágabo aparece no livro de Atos. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então se respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dizemos: faça-se a vontade do Senhor. Então, Ágabo aqui, ele não está dizendo para Paulo não ir a Jerusalém, mas ele está dizendo, através do Espírito, o Espírito Santo está falando através dele o que vai acontecer. E Paulo está ainda firme, confirmando, dizendo: não tem nenhum problema, mas que eu cumpra o meu ministério. Então, nós vamos ver que o sofrimento de Paulo, quando nós lemos o capítulo 9, verso 26, quando ele vai a Jerusalém pela primeira vez, e se você ler o texto, ele ainda tem uma conversa com Jesus, quando ele diz: olha, mas eu estava lá aos pés de Estevão, quando ele foi apedrejado, eu segurei os panos, né, as capas, e vi ele ser apedrejado. E Jesus vai dizer para ele assim: olha, sai, porque o teu ministério é os gentios. Então, ele sai e vai para Tarso, e Paulo começa o ministério dele somente depois de 10 anos após sua conversão. E lá já começava uma perseguição sobre ele e também para tirar a vida dele. E a perseguição, irmãos, ela está envolto pela mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a seguinte: que Jesus é o Cristo, e que a salvação não é pela lei, é pela graça, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. A salvação não é pelo viés da religião,
não, ou como hoje, né? Não existe uma igreja certa, uma igreja que vai levar todo mundo para o céu. Mas a igreja que vai conduzir uma pessoa para o céu é através do ensino da palavra de Deus, e onde cada um de nós precisa se aproximar dele pela fé, crendo que ele veio a este mundo e que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E que, pela graça do Senhor, ela vai nos alcançar mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, e nós vamos nos render a essa graça. E que na realidade não somos nós que aceitamos a Jesus. É Ele que nos aceita para sermos seus co-irmãos e servos e moradores ali da glória. Amém? Então, por que eu estou colocando isso para os irmãos como introdução? Exatamente para que a gente não venha se comparar a Paulo. Paulo, o ministério dele, da sua chamada até o final, ela é ímpar. Então tem algumas chamadas bíblicas que ela é particular, como a chamada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como dos apóstolos, como de Paulo. Então são algumas chamadas específicas. E nós não podemos hoje comparar o nosso sofrimento com os sofrimentos do apóstolo Paulo, que não chega nem a uma vírgula do que aquele homem passou. Então, o que ele passou é mistério de Deus sobre a vida dele, e ele cumpre cabalmente o seu ministério. Agora, há muitas lições para nós tirarmos do ministério de Paulo para as nossas vidas. Agora, qual é o propósito de Paulo ir a Jerusalém? São dois propósitos. O primeiro propósito, ele vai levantar uma oferta. Então, essa oferta é para os pobres da Judéia. Então, quando ele vai a Jerusalém, ele vai levando essa oferta. Qual é o segundo propósito de Paulo estar em Jerusalém? Testemunhar da terceira viagem missionária, porque ele faz isso toda vez que termina. Então, nós vamos ver que ele vai testemunhar. Então, vamos para o nosso texto a partir do verso 17 do capítulo 21. O pastor vai ler e fazer as aplicações para cada um de nós, e você vai deixar a sua Bíblia aberta. Então, veja aí no versículo 17 e o versículo 18, a recepção que a igreja dá para o apóstolo Paulo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então veja que essa alegria de receber o apóstolo Paulo é da igreja, a igreja em Jerusalém. No dia seguinte, seguindo Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então, ele encontrou no primeiro dia a igreja o recebeu com alegria, o seu regozijo ali juntamente com a igreja, e no dia seguinte, com Tiago e o presbitério. Veja aí, é muito interessante esse texto, porque o Lucas, ele não apresenta aqui os apóstolos. A partir daqui você não vai ver mais os apóstolos. E por quê? Talvez alguns já partiram e alguns se sentiram à vontade para cumprir o seu ministério, porque o ministério do apóstolo ele é local e ele é regional. Amém? Então, agora os apóstolos eles estão caminhando naquelas cidades também pregando o evangelho. Então, nesse momento também, esse presbitério aqui, ou seja, é um colegial de pastores que estão ajudando Tiago. E quem é esse Tiago? Porque no capítulo 12, Tiago, o apóstolo, ele foi decapitado por Herodes, lembram? Então, quem é esse Tiago? Esse Tiago é o irmão de Jesus, ou seja, é o irmão uterino de Jesus, filho de José e Maria. É o mesmo Tiago que escreve a carta de Tiago, que é uma carta social, que vai falar muito das práticas sociais, né? A fé sem obra, ela é o quê? Morta. A verdadeira religião é aquela que não desampara os órfãos e as viúvas, né?
Primeiro os domésticos na fé e depois os de fora, né? Quem estiver doente, chama os presbíteros para orar, né? Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai e chama, porque o perdão ele vai gerar saúde, e a fé de um justo pode muito seus efeitos. Então o livro é muito prático, né? Quando ele vai dizer, tende alegria quando passares por tribulações, enfim, ele vai também um texto muito conhecido nosso, que a língua tem um poder para abençoar e amaldiçoar, né? Então é um livro muito prático, escrito por Tiago, que é este Tiago que está aqui na igreja em Jerusalém. Irmãos, a igreja de Jerusalém, nós vamos ver daqui a pouco, ela tinha aproximadamente mais de 30 mil crentes. Não era uma igreja pequena. Por isso que era necessário um colegiado, porque só uma pessoa não dá conta, né? Diz alguns já estudiosos que uma igreja que tenha mais de 100 membros, 200, 300 membros, para cada 100 membros, a igreja tem que ter um pastor, né? Então a igreja que ela vai crescendo, ela precisa também ter o seu colegiado. Então foi desta forma que a igreja recebeu Paulo. O verso 19, Paulo vai agora dar o testemunho, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Você já viu quando uma pessoa vai lhe contar alguma coisa, né, de uma viagem, de um acontecimento, aí você diz assim, não, mas me diz com detalhe, eu quero saber os detalhes, né? Você já ouviu isso? Não, eu quero o detalhe da viagem, minuciosamente. Então é dessa forma que Paulo vai contar o que aconteceu na terceira viagem missionária. E se vocês lembrarem, a terceira viagem missionária de Paulo, ela acontece em Corinto 1 ano e meio e em Éfeso 3 anos. E depois ele vem para Jerusalém. Então ele vai contar da expansão, do crescimento que o evangelho teve naquela região. Por isso que ele vai gastar tempo aqui para falar sobre o ministério dele, sobre os gentios. E no verso 20, ouvindo-os, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então, dois detalhes aqui muito, muito importantes. Primeiro, que quando eles ouviram o testemunho, eles não bateram na costa de Paulo e disseram assim, rapaz, tu é o cara, viu? Tu é o cara. Quando, né, na cidade disseram assim, olha, você quer conhecer o homem de Deus, vai lá com Paulo. Paulo é o cara, ele vai orar por ti. Foi isso? Não. Eles deram glórias a Deus. E esse glórias a Deus aqui, eles estão dizendo que foi a ação de Deus na vida de Paulo que aconteceu todas essas coisas. Ou seja, a honra, a glória e o louvor é a Deus. E por isso que você vai ver Paulo dizendo, olha, não me importa se eu vou morrer. O que me importa é que eu cumpra cabalmente o meu ministério. Paulo não traz para ele nenhum benefício do evangelho, a não ser quando ele vai dizer que o benefício do evangelho são as marcas que ele traz no seu corpo. E o outro detalhe nesse verso 3, quando os presbíteros ali, eles vão dizer quantas dezenas de milhares. Então, dezenas está no plural, né? De milhares. Então, tem pelo menos nesta igreja aqui mais de 30 mil pessoas. Ou 30 mil pessoas. Não é verdade? Então, é por essa razão que Tiago é o líder e tem aqui um grupo de pastores que toma conta desta igreja. Amém? Então, a partir do verso 21, nós vamos ver agora uma recomendação. E aqui é muito interessante nós entendermos o ministério de Paulo e o que Paulo pensa sobre doutrina e também sobre costumes. E nós não podemos confundir doutrina com costumes. Lembra quando Jesus, ele está caminhando com os apóstolos e os fariseus dizem assim, olha, teus discípulos comem sem lavar as mãos. Lembram dessa passagem? Olha, os teus discípulos comem sem lavar a mão, são imundos, né?
Hoje a gente diz isso, né? Rapaz, mas tu é imundo, tu nem lavou a mão para comer, né? E na te lambuza tudo, pega na comida. Então, os fariseus, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo transformar um costume de lavar as mãos em uma doutrina. E Jesus vai dar aquela resposta, né? E vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca, né? É o que contamina. É claro que Jesus não era anti-higiênico, né? O que ele está dizendo que a questão doutrinária dos fariseus que saía da boca deles era que contaminava o povo, e não era a questão dos discípulos não lavarem as mãos. Então, nós vamos entender aqui sobre essa questão. Verso 21, e foram informados a seu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, isso aqui é verdade ou mentira? Então, tinha um boato em Jerusalém. Você imagina uma igreja de 30 mil membros, judeus, né? E o boato que estava em Jerusalém era que Paulo estava ensinando os judeus nas províncias romanas a não circuncidar as crianças judias que iriam nascendo. Quando você lê o Novo Testamento, você encontra Paulo ensinando isso? Não. Então é uma inverdade. Mas esse problema já estava instalado em Jerusalém. Quer ver uma coisa interessante? Dizem que é quase irreversível tratar de um boato, né? Boato é como você pegar vários sacos, encher de papel picado e sobrevoar novo repartimento e jogar lá de cima. E depois descer e tentar juntar um por um. É impossível. Então era esse boato que estava instalado sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Verso 22, que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Então, olha, por enquanto está aqui na igreja, por enquanto estás aqui conosco, nós estamos preocupados com a tua segurança, com a tua saúde, porque nós conhecemos esses judeus. Quem eram esses judeus? Era a igreja que recebeu Paulo? Não. Era Tiago e os presbíteros? Não. Eram os judeus radicais. Radicais. Então, eram esses que perturbavam Paulo todo o processo da sua jornada missionária. E eles estão dizendo, e agora, o que é que vamos fazer? E aí no verso 23, tem uma sugestão. E nós precisamos entender essa sugestão, que ela é uma questão ritual, né? É um ritual, não é doutrinário. Amém? Então, olha aqui. Antes de lermos aqui, por exemplo, quando eu cheguei em repartimento, alguns irmãos me procuraram e disseram assim, pastor, eu posso participar da cavalgada? Eu disse, o que é cavalgada? Né? Ele disse, não, cavalgada é onde tem várias comissões que se reúnem para cavalgar, né, na cidade. E eu disse, pode, claro, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. A questão do cavalgar, ela é doutrinária ou é cultural? É cultural. Então não tem nenhum problema você ir cavalgar. Não é? Você não cavalga quando vai para a roça, não é verdade? Você não sobe no seu cavalo, vai cavalgar. Então não tem nenhum problema cavalgar. O problema é você se envolver com os manjares do mundo. Aí sim vai ser um problema. É isso que nós vamos ver aqui já já. Né? Então veja aqui no texto. Qual é a recomendação? Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Que voto é esse? Verso 24, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo guardava a circuncisão? Não. Tanto é que ele, quando soube que Timóteo não era incircunciso, então o que é que ele faz? Abre
Abre o quê? Uma concessão. Não é um precedente, é ruim. Ele abre uma concessão para circuncidar Timóteo, para que mais tarde os judeus não viessem, né, impedir que o evangelho fosse pregado. Amém? E aqui eles estão fazendo o voto do... lembram do voto que ele fez quando ele veio no capítulo 18 para Jerusalém? Lembram? Então, para Paulo não tem nenhum problema. Ele disse, olha, não tem nenhum problema eu fazer isso. Agora tem uma implicação. Eles querem saber se Paulo é misericordioso. E qual é a misericórdia aqui? Ele tinha que pagar a purificação de 4 homens, que eram pobres e não tinham como pagar. Então, isso era uma forma de demonstrar compaixão, né? Eu não sei se Paulo tinha dinheiro para fazer isso, mas Paulo abraça esse processo. Veja aí o verso 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O verso 25, ele está se reportando ao capítulo 15 do concílio de Jerusalém. Então, disseram, olha, não, salvação é pela graça. Só que agora vocês precisam fazer essas recomendações para os gentios, para que eles não andem, né? Parece o crente Raimundo com um pé na igreja e o outro no mundo. Ou seja, essas coisas eram proibidas. Então, a igreja de Jerusalém já estava fazendo isso, assim como Paulo aos gentios, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, que os gentios faziam isso, do sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque a Bíblia ensina sobre o casamento com uma só pessoa. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento do dia da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, Paulo foi lá com aqueles cidadãos e pagou, fechou o negócio e foi cumprir aquele voto. Então, veja que Paulo ele não está concordando, não está sendo trabalhado aqui a questão da doutrina, mas de um ritual, né, de purificação. E o que significa isso aqui? Era a purificação dos levitas lá no livro dos Levíticos. E significava o quê? Que eu estou me purificando e me dedicando a esse ministério. Por isso que nós vamos entender que Paulo opinou pelo celibatário, né? Para que ele se dedicasse plenamente ao ministério. Por exemplo, no caso de Barnabé, o celibatário de Barnabé era parcial, que ele era levita, né? Então ele era parcial. Então ele era casado e também tinha, no caso da esposa, tinha terras. Ok? Então, veja aí a partir agora do verso 27, a prisão do apóstolo Paulo. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus, vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, veja que vindos da Ásia, quem eram esses? Eram aqueles que estavam perseguindo Paulo todo o tempo, aqueles que ensinaram que a salvação era pela graça, mas também pela circuncisão. Então esses vieram para Jerusalém. Por que eles vieram? Porque em Jerusalém tinha a festa dos judeus. Então você imagina o tanto de gente que tinha em Jerusalém. E no templo, o judeu ia 3 vezes ao dia para orar, encontraram Paulo ali. E veja alguns detalhes muito interessantes a partir do verso 28. Esses radicais, eles começaram a gritar: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra. Aí veja as acusações. Aí, então, se você quer acusar alguém, você tem que ter o quê? Provas. Então veja as acusações. Verso 28. Contra o povo. Que povo era esse? Os judeus.
contra a lei de quem? De Moisés. E contra este lugar. Que lugar? O templo de Jerusalém. Aí nós vamos entender o porquê. Ele diz ainda mais, tem ainda mais. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Sabe o que isso acontecia naquela época? O templo, né, de Jerusalém tinha o pátio. Então, o gentil, que não era judeu, ele podia estar só no pátio. Se ele ultrapassasse a linha para o centro do templo, ele poderia ser morto. Morto, literalmente morto. E os romanos davam autonomia para os judeus cumprir esse fato. Então, por isso que eles estão dizendo aqui sobre a profanação e sobre a morte de Paulo. Só que isso é mentira, né? Veja que todas essas acusações, elas são infundáveis, né? E a partir do verso 29, antes tinham visto Trófimo. Quem é Trófimo? Ele é de Éfeso e cooperador do apóstolo Paulo no seu ministério, e ele está em Jerusalém. O Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduziu no templo. Eles nem viram. Eles disseram, mas introduziu, está aqui, então estava lá. Irmãos, quando nós lemos os 4 evangelhos, quando lemos o livro de Atos, nós vamos ver que aqueles judeus daquele contexto, eles tinham algumas práticas bem interessantes e corriqueiras. A primeira é que eles subornavam. Né? Subornaram Judas para trair Jesus, subornaram as pessoas para dizer crucifica-o. Eles subornaram aqui testemunhas contra Jesus e contra Paulo. Então eles não tinham dificuldade para fazer isso. O caráter deles era muito baixo com relação a essas ações. Então, para inventar uma mentira era muito fácil. E você sabe que no meio de um grande povo, né, aquelas passeatas que a gente vê por aí, e quando parece boiada, acho que essa linguagem é mais fácil para vocês entenderem, quando estoura a boiada, né? Quando estoura a boiada, você consegue controlar ela? Não consegue, né? Não consegue. Eu já vi isso muito na televisão. Eu acho que essa linguagem é mais dos irmãos aqui. Então, quando estoura a boiada, ninguém consegue controlar. Então, a multidão é assim. E como foi que estourou a boiada? Através dessas inverdades aí. Então, veja, a partir do verso 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Por quê? Porque tinha sido profanado o templo ali. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, se tinha uma coisa que a guarda pretoriana de Jerusalém não queria, era motim. Então, o que acontecia? César vinha de Cesareia para Jerusalém e trazia os soldados e a guarda para manter a ordem, porque a polícia daquele contexto era quem? Eram os romanos. E se o romano ele tinha pavor de motim. Então, quando isso chega no comandante, o que é que ele faz? Então, este levantou logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Nós vimos, há 15 dias atrás, que um centurião, ele toma conta de quantos soldados? Vocês lembram? De 100 soldados. Nesse momento, tem 200 soldados aqui que foram intervir por Paulo. E o quartel-general era do lado do templo. Era só descer as escadas. Então, ali, a PM, né, e dentro de instante, ela estava no local. E aí, esse comandante, ele evoca, né, ali o rógovos para os seus soldados, e eles vão para o meio do tumulto. Então,
verso 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Mas antes veja o verso 32. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então Paulo estava sendo linchado, sem nenhum julgamento, acusações infundáveis, né? Aqui, verso 34, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, e você sabe que multidão é assim, né? Então, geralmente, quando acontece um acidente aí na rua, que você vê aquele monte de gente, aí você chega assim, o que foi que aconteceu? Eu disse, não sei, só sei que tem um caído ali, né? Não é assim? Então a pessoa não sabe, mas ela está ali, começa a juntar gente, e depois você vai começar a ouvir a história. Não, caiu, bateu a cabeça. Não, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço. Não, já morreu, já até levaram, né? Então a multidão, não sabendo o que está acontecendo, cada um grita de uma forma no meio da multidão. E o comandante, imediatamente, ele recolhe Paulo, algema Paulo, todo machucado. Veja o verso 35. Ao chegar à escada, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência que ele sofreu. Então, violência tal que ele não conseguiu nem caminhar. Agora é algo surpreendente que vai acontecer a partir do versículo 37. Então veja aí, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. Por que mata-o? Porque ele profanou o templo, né? Então, a partir do verso 27, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? Então Paulo pede a palavra. Paulo está quase para morrer, todo arrebentado. Ele diz assim, olha, eu quero dar uma palavra, comandante, eu posso dar uma palavra à multidão? A multidão estava enfurecida, e Paulo quer dar uma palavra. E aqui eu aprendo uma lição muito simples para nós cristãos hoje. Nunca perca uma oportunidade para falar de Jesus, mesmo diante da adversidade. Então, talvez aquele comandante foi surpreendido, e no verso 38 ele faz uma pergunta para Paulo. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sobrevoo e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Você lembra dos sicários? Era um povo que eles eram conhecidos pelo um punhal que era como uma foice. Lembram? E esse comandante, recentemente, ele havia tido uma intercepção, interceptou esse grupo de 3.000 no deserto, porque eles queriam atacar os romanos e destruir. Então, eles combateram, e esse egípcio que comandava esses 3.000 homens, fugiu. Então, você observa que o comandante está completamente perdido, ele não sabe ainda o que está acontecendo. Então, ele deduz que Paulo seja essa pessoa. Você já viu que hoje, infelizmente, quando a polícia chega em uma ocorrência, ela vai logo algemando, vai logo colocando na parede, vai logo revistando, e por último ela pergunta, quem é você? Documento? Você já viu isso? Não é diferente daquele contexto. Então o comandante aqui, que tomava conta dos centuriões, e cada centurião tinha 100 soldados, ele ainda está perdido completamente. Então Paulo responde no verso 29. Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu. Talvez Paulo deu aquele sorriso, né, para o comandante, e disse, não, nada, você está completamente enganado. Ele responde, olha, verso 39, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Quando Paulo cita Cilícia, era uma província romana. Então ele já está dando aqui a dica para o comandante de que ele é judeu, mas ele pode ser também um romano. E ele estava tão perturbado que ele queria colocar ordem, que ele não prestou atenção nesse detalhe.
Obtendo a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio. Silêncio é uma coisa, né? Grande silêncio no meio de uma multidão na rua é tremendo, né? É um grande silêncio. A gente nem pode dizer que caísse uma agulha, né? Se ouvir o barulho, né? Mas foi um grande silêncio no meio da multidão aqui. E ele falou em língua hebraica, e aí, a partir agora do verso 22, nós vamos ver esse discurso de Paulo. Então, veja aí na sua Bíblia, e agora você vai entender por que é que a gente tem que falar do capítulo 22. Veja aí o versículo 40, veja no final do 40, dizendo 2 pontos. Ou seja, a narrativa prossegue. Não é isso? No capítulo 22. Então, se a gente cortar aqui, a gente perde a história, né? A narrativa aqui. Agora, ainda no verso 40, veja que Paulo aqui, o primeiro pergunta, você fala grego? Né? E Paulo falava grego, né? Grego. E Paulo vai falar em hebraico, mas esse hebraico aqui, ele já é um parecido com o aramaico. Por que o aramaico? Porque era uma língua local. E comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então o evangelho é comunicação, aonde o outro precisa entender. E Paulo não usa o grego, por quê? Porque tinha muitos gentios helenistas, né? E também muitos dali tinham o hebraico e o aramaico como língua local. Então Paulo usa o aramaico aqui para exatamente comunicar o evangelho. E aqui nós vamos ver essa narrativa de Paulo. Veja aí a partir do verso 2. O verso 1 diz: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Por que Paulo faz isso? Porque ele precisa se defender. E aqui tem uma lição muito importante para nós. Não abra mão dos seus direitos. Não abra mão dos seus direitos. Você é um cristão, você é misericordioso, você ama o seu próximo, mas não abra mão dos seus direitos. Então, qual era o direito de Paulo? Voz. Ele tinha que dar uma palavra. Então, diante ali já da segurança, né, de quase 200 soldados, ele se sente à vontade agora para dar uma palavra à multidão. E a partir do verso 2 até o verso 5, nós vamos ver Paulo falando aqui sobre a sua educação. Aonde ele foi educado, né? Então veja aí, quando ele diz: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Aí ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então Paulo está dizendo assim: olha, o que vocês estão fazendo eu já fiz também. Eu já fiz também. Então Paulo está falando da sua raiz educacional, que foi aos pés de quem? De Gamaliel. Ele guardou a lei e ele perseguiu também a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como vós está fazendo hoje. Irmãos, eu estava comentando isso com o Eduardo hoje. A questão não é você falar, é como você vai falar. E Paulo aqui, ele é diplomata. Mesmo batido, machucado, a oportunidade é ímpar. Então ele usa de uma diplomacia aqui social, né, no meio da multidão. Então veja como Paulo ele sabe lidar com as palavras. Ele diz: assim como todos vós o sois no dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele está falando ali antes do capítulo 8 de 9 de Atos, verso 5, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Desde recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer
manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem presos, né, punidos. Então, observe que Paulo aqui, no seu discurso, ele primeiro vai falar do início do seu contexto em Jerusalém. Então, aqui, irmãos, Gamaliel era referência, os sacerdotes eram referência, Paulo era judeu, né? Então, ele foi ensinado, ele perseguiu o caminho, e caminho aqui era uma linguagem para descrever igreja. Então, por isso que o povo fez silêncio para ouvir Paulo pelo aramaico que ele estava falando e o seu testemunho. Então, do verso 2 até o verso 5, ele vai falar da sua educação, do seu crescimento, e do verso 6 ao verso 11, da sua conversão. Né? Então, Paulo ele fala o antes, quem eu era antes, e agora do meu encontro com Jesus, o meu Senhor e Salvador. E ele vai se reportar agora o capítulo 9. Ora, meus irmãos, aconteceu que indo de caminho, e lá perto de Damasco, quase ao meio-dia, repetidamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, e você vai ver aqui nesse texto, e em todos os testemunhos de Paulo, que ele não caiu do cavalo. Eu não sei aonde alguns pregadores encontram cavalo no testemunho de Paulo, né? Mas Paulo não caiu do cavalo. Diz que ele caiu por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Então, ele foi receber as orientações ali na cidade de Damasco. Esse é o encontro, essa é a conversão de Paulo. Agora, todos nós, irmãos, já tivemos um encontro com Jesus. E se tem uma coisa que marca a vida de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, é a sua experiência. Então, por isso que Paulo não teve dúvida da sua conversão. Ele sabia do seu encontro e logo depois, no capítulo 9, ele vai ver Jesus ali no templo de Jerusalém. A partir do verso 12 até o 16, nós vamos ver a restauração de Paulo. É o após. Então, o antes, o momento e agora o pós-conversão de Paulo. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Você quer uma testemunha? Quando um tribunal busca testemunha, quem é que faz todo o trâmite de um julgamento? Quem faz mudar a história de um julgamento? Quem são? As testemunhas, né? O que está nos autos. Então, veja que nós somos testemunhas, e Paulo aqui, do que vimos e ouvimos. Então, ele é uma testemunha legítima. Ou seja, Paulo tem a autoridade dos céus para testemunhar do reino de Deus. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo. E o batismo aqui é uma conversão, é um testificar externo daquilo que aconteceu internamente. Amém? Então, internamente, ele já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo no ato da sua conversão, e agora, externamente,
ele vai dar o testemunho. Então, quem é que batiza Paulo? Ananias. Então, é Ananias que batiza Paulo. E lava os teus pecados. Então, qual é o processo da conversão? Quando há arrependimento, há o quê? Remissão de pecados. Então, todos os pecados de Paulo foram perdoados, invocando o nome dele. Dele quem? De Jesus. Então, esse é o terceiro momento da conversão e do testemunho de Paulo àquelas multidões. E aí vem a quarta e última, que é a missão. E nós vamos nos encaminhando para o final. Então, vamos ver aí do 17 ao 21, agora a missão. Então, quem era ele antes, o seu encontro, a sua restauração e agora a sua missão. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então, depois de 3 anos que ele passou na Arábia, ele volta a Jerusalém, que está registrado em Atos 9, 26, que nós lemos ainda há pouco, mas não todo o texto, e ele vai narrar aqui. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém. Então veja aí no texto que ele viu, no testemunho ele ouviu, mas agora ele viu, ele teve uma visão, como Estevão teve uma visão também de Jesus. E vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém. Por quê? Porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então veja aqui que Jesus já estava prevendo aquilo que viria a acontecer com o apóstolo Paulo. Então, por isso que Paulo ele vai usar 2 frases e a igreja também. Se Deus quiser, eu voltarei. Como a igreja não conseguiu deter Paulo, ela disse que se faça-se a vontade de Deus. Então nós temos que usar isso. Por quê? Porque nós não conhecemos o amanhã. Se Deus quiser, vamos lá. Verso 20, quando se derramava o sangue, aí verso 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Agora Paulo está tentando aqui ficar em Jerusalém. Ele está argumentando com Jesus. Você lembra quando Deus disse para Moisés, Êxodo acho que 32, 33, quando Deus disse para Moisés assim, olha Moisés, esse povo tem um coração de pedra, coração duro, eu não vou mais diante desse povo. E Moisés disse, Senhor, então vamos aqui bater um papo, né, no divã de Deus. Olha Senhor, eu também não vou sair daqui. Sabe por quê, Senhor? Porque esse povo não é meu não, é teu, não é meu. O Senhor só me chamou, lembra que eu estava lá com a minha família, tudinho, e o Senhor me chamou para ser o libertador do povo do Egito, lembra? Pois é, então eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu não tenho poder, é tu que tem poder, é tu que abre o mar, é tu que manda o maná, né? É tu que coloca a coluna de fogo, é o Senhor que coloca a nuvem de dia, então eu não vou. Não é isso que ele vai dialogar com Deus? Aí Deus manda quem? Um anjo, né? Diante do povo, para o representar. Então, nesse contexto aqui, Paulo começa a argumentar, e ele não é o primeiro, nós vamos ver vários outros que argumentaram com Deus sobre determinadas coisas, e quando Deus é enfático, irmãos, e aqui vem uma lição para nós, quando você entender que Deus está sendo enfático com você, puxe o seu freio de mão, né, e jogue a sua âncora no porto dele, né, vá ancorar ali naquele porto seguro. Então, veja aqui no verso 19 o diálogo dele. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Capítulo 8 aí de Atos. E veja o 21. Mas, entretanto, todavia, né, disse, olha, tudo bem, eu sei de tudo isso, né?
eu sou Jesus, eu sei o ontem, hoje, o amanhã, eu sei tudo isso. Mas Paulo, vai, porque eu te enviarei para longe. A quem? Aos gentios. Quando Paulo conclui o discurso dele, talvez ele nem ia concluir aí, mas quando ele fala aos gentios, aí o que é que acontece? Por que eles espancaram Paulo? Porque ele tinha introduzido gentios no templo, gregos, e quando ele fala, veja o que acontece, a gente vai encaminhando aqui agora para o final. Ouvindo-no até essa palavra, gentios, então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Por quê? Porque Paulo pregava aos gentios, mas Jesus já tinha dito que esse era o ministério dele. Ora, estando ele gritando, verso 23, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para os ares. Irmãos, aquele povo, eles estavam assim, descontrolados. Então o judeu, quando ele está revoltado, ele pegava a sua veste e ele batia no chão. E aí você imagine ali o tanto de poeira que subiu naquele contexto. Não tinha asfalto. Agora você imagina ele fazendo isso numa estrada que vai ir para Tucuruí, né? O tanto de poeira que ia, eu acho que aconteceu mais ou menos quando vai um carro daqui para Tucuruí, o tanto de poeira que sobe. E aí o que acontece? O comandante, verso 23, 24, ordenou o comandante que fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. O comandante ainda está perdido. Agora ele dá uma ordem. Diz, olha, pega esse camarada, que eu não sei o que esse camarada fez, esse cidadão, né? Mas o que ele fez não foi coisa boa, porque estão pedindo primeiro para matar ele. Então faz o seguinte, coloca a algema nele e dá uma coça, dá um chega para lá nele, leva lá para a salinha, né? É diferente de hoje, irmãos. Não é, né? Então, quando as nossas autoridades querem descobrir alguma coisa, né? Então, ó, dá uma coça nesse camarada aí para ele abrir a boca. Então, foi isso que o comandante fez. Olha, dá uma coça nesse camarada para ver que eu ainda não sei o que foi que aconteceu com ele. Mas vê o que aconteceu. E aí, vem algo que Paulo usou no seu ministério, e aí nós vamos entender por que Deus chama Paulo para o ministério, né? E se a gente for assim, escrever a questão da nacionalidade, a questão dele ser judeu, uma série de questões, nós vamos ver que tudo isso foi importante para o ministério de Paulo. E talvez Paulo já estava cansado de apanhar, então ele não ia levar mais uma chibatada novamente, quando o comandante dá essa ordem, verso 25, quando estavam amarrando com cordas, com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á, porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então, quando o centurião ouve aquilo, ele treme. Por quê? Porque ninguém pode algemar e nem açoitar um romano. E Paulo usa isso várias vezes aqui, essa é uma delas. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer, comandante? Porque este homem é cidadão romano. Aí o comandante disse assim, olha, traz uma aspirina aí, que eu não aguento mais camarada não. Agora ele é romano, né? Eu não aguento mais, resolve esse negócio aí. E aí, no verso 27, vindo o comandante, perguntou a Paulo, rapaz, és tu romano? Ele disse, eu sou romano. E aí o comandante, no verso 28, diz o seguinte, olha, a mim me custou grande soma de dinheiro, este título de cidadão. Ou seja, para você ser um cidadão romano, ou você nascia romano, ou você nascia numa província romana, que foi o caso de Paulo na Cilícia, ou você ganhava também por uma bravura, né? Ou você comprava com muito dinheiro, que foi o caso desse comandante aqui. Então ele estava ali, ele soou para ser um comandante romano, não é verdade? Então ele comprou, e Paulo vai dizer no verso 28, este título, disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Ou seja,
né? Eu não paguei nada. E talvez o comandante disse isso porque ele viu Paulo todo arrebentado, pobre, e disse assim, rapaz, não é possível que esse cara comprou essa nacionalidade, não. Né? Então, Paulo vai dizer para ele que ele é romano porque nasceu em uma província romana, e o verso 29, encerrando aí esse parágrafo, imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Os açoites ali, irmãos, eram um chicote, com pequenas cordas, muitas cordas, e na ponta dessas cordas tinha um osso. O chicote que Jesus foi açoitado era uma lâmina, com 3 esferas. Esse aqui, ele era menor, mas com pontas de osso. Então, quando pegava na costa, que puxava, também abria, né, feridas na costa daquele que ia. E Paulo, pensando nisso, disse, não, eu não aguento mais, eu já fui espancado na rua, e agora ter que apanhar de novo, não, eu não quero não, eu sou romano. E aí, o próprio comandante sentiu-se receoso, nervoso, quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar, né? Só para amarrar. Então ele já estava receoso. Comprou a cidadania. Então, se as autoridades maiores soubessem disso, vem cá, então tu comprou, então agora tu não é mais. Então ele ficou muito preocupado. E o verso 30, irmãos, ele vai ser a introdução do capítulo 23 até o 26. Então veja aí a introdução para ficar para o nosso próximo encontro. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o. Mas esse soltou aqui não é que ele liberou Paulo, não, tá? Para ir para casa. Ele diz o seguinte, ordenou que se reunisse os principais sacerdotes, todo o sinédrio. Quantos líderes estavam no sinédrio? Eram 70 líderes. O sumo sacerdote era o líder maior do judaísmo. Então, já que esse problema é dos judeus, então nós vamos levar para os judeus. Você lembra quando César lavou as mãos? Disse, olha, isso não é um problema meu, isso é um problema de vocês, né? Então, é o que esse comandante está fazendo, e mandando trazer Paulo, apresentou perante esse sinédrio. Então, até aqui, irmãos, nós podemos ver o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém, aceitando as orientações do presbitério, sendo açoitado injustamente, aproveitando a oportunidade, deu o seu testemunho, através da sua cidadania, ele se livra, né, daqueles açoites, e agora Paulo vai ser apresentado diante do sinédrio, e a gente vê isso no próximo domingo. Amém? Leia esses 2 capítulos minuciosamente em seus lares, para a gente poder ruminar essa história de Paulo. Por que isso é importante? Porque você só vai entender as 13 cartas de Paulo se você entender Atos a partir do capítulo 9 em diante. Ou seja, isso aqui é o pano de fundo das cartas paulinas. Amém? Que Deus vos abençoe e que essa palavra fique em seus corações e que ela venha nos abençoar. Convido você a ficar em pé e nós vamos orar ao nosso Deus, e desde já agradecemos todos aqueles que nos visitam nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua semana. Essa igreja sempre estará de portas abertas para receber você e também a sua família. Que Deus vos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler e expor, e tirar dela, Pai amado, lições importantes para a nossa vida cristã, da vida de Paulo e do procedimento, Pai amado, como o Senhor o guiou, assim também como tem guiado as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja presente, que o Senhor que sonda e nos conhece, venha agraciar cada um com a bênção e a proporção e a medida para cada um, e que o Senhor, Pai amado, nos abençoe nesse restante do mês de setembro,
e vamos entrar para o mês de outubro. E assim, Pai amado, faltará menos de 100 dias para o final deste ano de 2020. Que possamos, Pai amado, galgar esses 3 meses debaixo da Tua presença e da Tua graça. Nos dá uma semana abençoada, Pai amado, sobre a orientação do Espírito Santo, e que possamos perseverar na Tua palavra e na oração a cada dia. É o que rogamos em nome de Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém e amém.